A maior facção criminosa do país completa hoje 30 anos. São 3 décadas que o PCC comanda o crime organizado no país. Como é que um grupo de detentos, em um jogo de futebol dentro de um presídio em Taubaté, aqui em São Paulo, montou uma facção que hoje domina o país e domina, inclusive, a droga produzida em outros países, como Bolívia, Colômbia, e exporta para a Europa, Estados Unidos? Quantas pessoas fazem parte do primeiro comando da capital? O que as autoridades do país precisam fazer para frear as ações criminosas desse bando? 30 anos de terror. Reportagem inédita Balança. Troca de passes em uma quadra improvisada em um presídio no interior de São Paulo. 2 times se enfrentam em uma partida de futebol. O placar do jogo ninguém sabe, mas o nome do time vencedor se tornou mundialmente conhecido: PCC. Fundado 30 anos atrás, o primeiro comando da capital tinha o pretexto de reivindicar direitos dos presidiários. Mas o grupo extrapolou os muros das cadeias. Hoje é uma multinacional do crime, com diretores bem remunerados e um exército de funcionários. Todos sustentados pelos bilhões de reais movimentados pelo tráfico, contrabando de armas e assaltos cinematográficos. Onde você junta um enorme número de pessoas que praticaram crimes. Elas não vão se organizar por outra razão que não seja a prática criminal. O discurso dos detentos sempre foi de combater a opressão ao sistema prisional. Com esse argumento, acumularam milhares de novos integrantes. Hoje em dia, ir para a cadeia virou sinônimo de filiação ao PCC. Estima-se que mais de 100 mil pessoas atuem na rede criminosa como soldados do crime, 60 mil filiados e 40 mil prestadores de serviços. O massacre do Carandiru, em 1992, teve forte impacto nas cadeias paulistas. Uma inspiração. No primeiro estatuto do PCC, o massacre do Carandiru é citado. Não demora muito para o grupo se estruturar. Em 2001, uma mega rebelião acende um alerta. E a rebelião nos levou a descobrir que havia um sistema complexo de comunicação entre os presos. Então eles usavam as famílias dos presos e adquiriam uma linha telefônica e através dessa linha criavam centrais de chamados. Anos depois, em 2006, a ousadia e ações nunca antes vistas na maior cidade do país. Ataques simultâneos a policiais e delegacias em São Paulo. As ruas ficaram vazias, o silêncio do medo. O terror era uma resposta à transferência de integrantes para prisões distantes e com maior segurança. Cezinha e Geleião, criminosos que ameaçavam. E o mentor de tudo isso? Marcola. Deputados federais foram ao presídio de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, interrogar Marcos Camacho, Marcola, chefe da facção. De dentro da cadeia, o criminoso coordenava todas as ações da facção sem qualquer restrição. A partir desse momento, vender drogas vira prioridade para o PCC. GG do Mangue e Fuminho dominam o esquema que seria o mais lucrativo de todos os tempos. A tomada do Porto de Santos, no litoral paulista, é a entrada definitiva da facção na rota internacional do tráfico. Cocaína e maconha são traficadas para toda a Colômbia, Bolívia, dominando a América Latina e países da Europa. Hoje que o PCC esteja arrecadando em torno de 500 milhões de dólares por ano. Isso é o tráfico internacional. 30 anos depois, uma onda de mortes e terror que se multiplicou pelo Brasil e pelo mundo. Mesmo 3 décadas depois, crimes que as autoridades não conseguem coibir. Acaba matando e ele acaba se tornando um opressor daquele que um dia ele conquistou, né, com essa bandeira que o protegeria contra a opressão. O que começou como uma disputa de futebol virou uma disputa pela vida e segue entrar para matar ou morrer. Bom, primeiro comando da capital, o PCC, se sobrepôs a várias facções criminosas que estavam espalhadas pelo país e que existiam já há muitos anos, como, por exemplo, o Comando Vermelho. Começou com
um trabalho em conjunto entre as duas facções, mas depois o PCC acabou se sobrepondo ao Comando Vermelho. E hoje, o que me chama a atenção é que o PCC, ele domina áreas em outros países, como Paraguai, eles atuam lá, como Bolívia, eles atuam no crime organizado e exportam, levam as drogas para outros países das mais variadas maneiras. Olha, quando criaram o PCC, eu trabalhava no jornal e eu acompanhei o diretor da Casa de Custódia e Tratamento em Taubaté, onde começou o PCC, chamava-se José Ismael Pedrosa, ele disse, eles estão se organizando tanto, porque primeiro teve uma tentativa de organização dentro da antiga Casa de Detenção, não deu certo, mas eles... E ele falou, o dia que eles tomarem conta do presídio, eles mostraram quando a força deles em 2006, maio de 2006. Quando eles pararam, São Paulo, os policiais se ajoelharam, mais de 500 pessoas morreram. E é perigoso isso. Eu queria trazer um tema aqui para discussão rapidamente. Eu vi um juiz falando isso, um jurista falando isso. E aí eu estou refletindo, eu não tenho uma opinião formada ainda. Mas... ele falou que hoje um dos maiores erros que a gente tem é mandar para a cadeia pessoas que cometeram crimes de pequeno potencial ofensivo. Por quê? E aí ele estava explicando. Vou dar um exemplo aqui. O garoto, num acidente de trânsito, bateu, o carro desceu, deu um soco num homem. Correto? Foi preso. Sim. Foi levado para a prisão. Foi condenado. Foi condenado a 2 anos de cadeia. Mas não conseguiu responder em liberdade, tá preso. Foi transferido, foi preso. Esse cara que arrumou uma briga, bateu, deu um soco, foi preso, parou de trabalhar. Primeiro mês... faltou grana, a família começa a passar dificuldades. O PCC já chega nesse cara dentro do presídio e fala assim, vem cá, como é que tá a situação na tua casa? O cara falou, eu não sou do crime, cara, eu cometi um erro, eu bati numa pessoa, mas eu não sou do crime. Não, ninguém tá falando que você é do crime. Mas vem cá, como é que tá a situação na sua casa? Não, estamos passando dificuldade. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, dá o endereço aqui que hoje tá chegando, aí eles mandam cesta básica, eles começam a comprar essa pessoa, começam a apoiar essa pessoa e o cara vai ficando lá. Você não tem advogado? Só um minutinho, vamos providenciar para você. Tá? E aí eles começam a ganhar aquela pessoa que era um cara que não tinha envolvimento do crime, mas quando ele sai em débito. Ele sai em débito, tem que devolver tudo que ele sai em débito. E aí, com ele. O cara é mais um integrante, começa a fazer parte desse grupo. E muitas vezes não atuando como um criminoso. Vai se formar, vai estudar. Eles bancam hoje faculdade de gente que está a serviço do crime organizado. Não é ficção isso. Isso não é novela, não é série. Parece, mas é realidade pura. Os caras estão completando 30 anos atuando no país. Está no projeto a formação de advogados. E nós temos vários advogados que foram presos, que estavam trabalhando para o PCC. Vou dar só um detalhe para encerrar essa situação. Nós tínhamos sempre em São Paulo, no estado de São Paulo, rebeliões em presídios. Acabou. Não tem mais. Acabou. Nunca mais se ouviu falar em rebelião depois de maio de 2006. Acabou completamente. E o Marcola virou o chefe de tudo. Mataram outros 4 e tem um que tá assumido por proteção chamado Geleião. Esse nunca mais ninguém ouviu falar dele. Mas morre um, tem 2. Morrem 2, tem 4. E aí, infelizmente, é isso aí. É o chamado tentáculo do crime.